Vamos aproveitar o friozinho que está fazendo hoje aqui na cidade de Curitiba e continuar a discussão sobre arquivo texto na linguagem de programação Octave. Desta vez, vamos implementar um código-fonte que realize a leitura de dados em arquivo texto. Vejam que eu tenho aqui no diretório do meu disco essa relação de arquivos texto. Para abrir, por exemplo, o arquivo texto.txt, basta implementar a função fopen, indicando no primeiro argumento o nome do arquivo texto que será aberto e no segundo argumento o modo de abertura. E o modo de abertura adequado para a leitura de dados em arquivo texto é o modo R. Vejam, ao abrir o arquivo, a função fopen atribuiu à variável arcid o valor numérico inteiro 3. Então, esse é o número de identificação desse arquivo texto aberto. Se o arquivo texto não existe, vejam, por exemplo, se eu tentar abrir o arquivo texto xyz.txt, vejam que ele não existe ali na relação dos arquivos textos. Desta forma, a função fopen atribui para a variável arcid o valor -1. Então, sempre que o valor da variável arquivo for igual a -1, isso significa que o arquivo não foi aberto porque ele não foi localizado. Então, vamos aqui criar um novo código-fonte, novo script, e vamos inicialmente solicitar para o usuário um nome do arquivo que será aberto nessa ação de entrada. Então, informe o nome do arquivo. O nome do arquivo é uma informação texto, string. Então, vamos aqui na função input implementar o segundo argumento, identificando que a entrada de dados é no formato string. Então, a abertura faz-se usando a função fopen, indicando como primeiro argumento o nome do arquivo que será aberto, que será o conteúdo da variável nome arquivo, fornecido nessa entrada de dados. E o segundo é o modo de abertura. Para a leitura, o modo de abertura adequado é o modo de abertura R. Vou colocar aqui como um comentário que R significa read, é a abreviação de read, e é uma operação de leitura. Possibilita operações de leitura no arquivo texto. Logo a seguir a tentativa de abertura do arquivo, vamos verificar se o valor da variável arcid foi igual a -1. Se isso for verdade, significa que o arquivo não pôde ser aberto porque ele não foi localizado. Então, vamos emitir uma mensagem de erro, dizendo que o arquivo não foi localizado. E vamos encerrar o programa com o comando return. Para realizar a leitura de um arquivo texto do início até o final, vamos usar o apoio da função, veja a função FEOF, que é a abreviação de End of File. Então, dessa forma, nós vamos implementar uma estrutura de repetição do tipo while, que vai ler o arquivo enquanto não for o final do arquivo texto. Ao abrir um arquivo, o ponteiro de registro do arquivo aberto é posicionado na primeira linha do arquivo texto. E a cada nova leitura, o ponteiro avança linha por linha, da primeira até a última, até o final do arquivo. Então, aqui a variável linha vai receber o conteúdo de uma linha do arquivo texto como resposta da função fgetS. E aqui, como argumento da função fgetS, eu indico o arquivo que será lido. Então, essa função ela retorna uma string do arquivo indicado pela variável arcid, que é o arquivo que foi aberto através dessa ação de abertura. Após
a leitura de uma linha do arquivo texto, eu vou mostrar essa linha no dispositivo de saída, usando o comando printf. Vamos então, antes do processo de repetição, botar uma linha indicando que aqui será mostrado o conteúdo do arquivo. Logo abaixo dessa mensagem, no dispositivo de saída, vai aparecer o conteúdo do arquivo. Ao final do processo, sempre é necessário fechar o arquivo aberto. Fclose. Então, basicamente, são essas três ações para realizar a leitura de um arquivo texto. Abri-lo no modo de abertura adequado, que é R. Ao final do processo, antes de encerrar o programa, fechar o arquivo que foi aberto. E, no caso, utilizamos a função fgetS para ler uma linha do arquivo texto. Dessa forma implementada, com essa estrutura de repetição while, esse processo vai ler da primeira linha do arquivo texto até a última, até o final do arquivo. Então vamos testar esse código-fonte. Vamos salvar a nossa pasta exemplo, esse programa com o nome 5. Vamos aqui. Opa, temos um erro de sintaxe aqui. Infelizmente faltou um fecha parênteses aqui na expressão lógica da estrutura de repetição while. Agora sim. Informe o nome do arquivo texto. Vamos chamar o arquivo, vamos abrir o arquivo texto.txt. Esse é o conteúdo do arquivo texto. Vamos lá na pasta exemplos, localizar o arquivo texto.txt, vamos abri-lo pelo Notepad, está aqui. Então agora vejam, aqui é o conteúdo do arquivo aberto pelo Notepad, aqui o conteúdo do arquivo que foi lido pelo nosso programa. Então vejam que essa operação de abertura de arquivo posiciona o ponteiro de registro na primeira linha do arquivo texto. Daí o processo de repetição, implementado com a estrutura while, enquanto não for final de arquivo, faz a leitura de uma linha e a cada vez que uma linha é lida, o ponteiro é posicionado na próxima linha do arquivo texto. Então vejo que inicialmente mostrou a primeira linha e no próximo passo vai mostrar a segunda linha. Lida a segunda linha, o cursor passa para a terceira e assim por diante até o final do arquivo, como foi implementado na cláusula ou na expressão lógica do comando while. Enquanto não for final do arquivo, vai ler linha por linha do arquivo texto, da primeira até a última. Vamos ler mais um outro arquivo texto. Agora vamos ler o arquivo tabuada.txt. Está aqui o conteúdo dele. É a tabuada 9 e a tabuada dos 5. Vamos lá, tabuada. Vamos abrir pelo Notepad exatamente o que está apresentado. Está sendo apresentado como saída ali do nosso programa. Então serão lidas todas as linhas do arquivo texto até o final do arquivo, linha por linha. E vejam que cada linha do arquivo texto lida também ela é buscada com o caractere de pula-linha, porque as linhas no arquivo texto estão dispostas também de forma linha por linha, ou seja, ao final de cada conteúdo de uma linha existe o caractere de pula-linha, que é invisível aqui no bloco de notas, mas fisicamente existe a gravação desse caractere, o que faz com que o conteúdo da próxima linha esteja em linha nova. Então, quando eu vou mostrar o conteúdo da linha, no dispositivo de saída, vejo que eu uso só o especificador de formato string. Ele vai mostrar a string inteira lida do arquivo texto, incluindo o caractere de pula-linha ao final dela. Vamos fazer um teste indicando um arquivo que não existe. Veja lá, o xyz.txt. Veja que é um erro porque o arquivo não foi localizado.
Vamos também buscar um arquivo em outra pasta. Veja, eu vou aqui buscar a pasta Octave. Vamos buscar uma pasta, exemplos do Octave. Aqui, ó, vamos abrir o código-fonte 1, que está aqui nessa pasta de exemplos Octave. Então, vamos também aqui no nosso código-fonte botar um limpa console. Então, agora a janela está com o console limpo. Vamos colocar lá o nome. Veja que é um código-fonte bem simples, está aqui, com apenas essas linhas. Então, vejam que ao informar o nome de um arquivo, deve-se informar o caminho, o nome e a extensão. Quando não indicamos o caminho, ele abre o arquivo texto na mesma pasta do código-fonte, como aconteceu aqui, por exemplo. Vamos abrir o arquivo pacientes.txt. Aqui. Esse é um arquivo que existe aqui no meu diretório onde eu gravei o código-fonte. Está aqui o arquivo texto. Então, eu não preciso indicar o caminho, ele vai abrir naturalmente o arquivo na mesma pasta do código-fonte. Quando desejamos um arquivo de outra pasta, vamos abrir agora o programa 3.m. Vejam lá, esse é o conteúdo do arquivo. O código-fonte escrito na linguagem Octave também é um arquivo texto, portanto, vejam que eu vou abrir aqui no editor de texto esse arquivo que foi aberto. Então, vamos abri-lo, ele está lá no diretório C, na pasta exemplos Octave. Esse foi o programa 3 que eu abri desta pasta, programa 3 está aqui, e vejam lá que é o conteúdo que foi apresentado aqui na saída. Exatamente. Então, essa é a forma de implementação para leitura de arquivo texto usando a função fgets. Abre-se o arquivo no modo de abertura adequado, que é o modo abertura R. Enquanto não for final do arquivo, lê-se linha por linha até o final, encerrando o programa com o comando que fecha o arquivo. Obrigado.